Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Amantes do Brasil. Hoje eu trouxe um tema diferenciado, lembrando que quem escolhe os temas sou eu. E antes de iniciar esse vídeo, gostaria de agradecer a todos vocês. É incrível o resultado que nós tivemos com pouco tempo de canal. As pessoas estão a gostar do conteúdo. Você que acha que devemos melhorar em algum aspecto, fique à vontade. Hoje vamos falar sobre o fracasso. O que é ser uma pessoa fracassada no Brasil? E será que esse fracasso no Brasil se espelha ao fracasso em Moçambique ou na África? Nessa perspectiva de dois jovens africanos, um casal de jovens africanos vai falar da perspectiva africana do que seria um jovem fracassado. Um jovem que, será que aos 30 não estar casado significa fracasso na África? Aos 20 estar casado significa ter sucesso na África? É isso que eu quero trazer para vocês. Antes de mais, eu vou me apresentar. Meu nome é Roberto Isaías. Estou aqui com a minha senhora, como sempre, para poder fazer essa análise, já que o canal chama-se Amantes do Brasil. Nosso objetivo é conhecer esse país e fazer um paralelo com a nossa realidade. Pode se apresentar, já estás master nisso. Olá pessoal, como é que estão? Cá está tudo bem. Meu nome é Vanessa. Quero agradecer pelo resultado do último vídeo, foi bom. Dizer que deu-me mais vontade de aprender. E percebi que brasileiros estão mais ligados à cultura africana do que os próprios africanos. Em alguns casos. Percebi isso. Então, vou estudar mais e vamos voltar a falar sobre este tema com mais detalhes daqui a alguns dias. Sobre o tema do que nós falamos no último vídeo, para quem não viu, é um vídeo que fala sobre a questão do Umbanda e do Candomblé e fazemos um paralelo, como é que funciona aqui em Moçambique, como é que é essas religiões, como é que são vistas e como é que realmente funcionam deste lado em comparação ao Brasil, né? Então os comentários vi assim. Ok, vamos voltar a falar também sobre os comentários, né? Tem comentários longos, alguns li, outros são muito longos, né? Então, mas com mais detalhes nós vamos falar sobre esses comentários e vamos acrescentar algo que faltou, por exemplo, no tema passado, mas vai ser nice. Então é isso, sem mais delongas, vamos aqui reagir ao vídeo. Nessa perspectiva brasileira do fracasso, nós vamos traçar um paralelo aí. Que é um homem fracassado. O que é o fracasso aqui no Brasil? Esse vídeo é pedido de um inscrito e nós vamos trocar ideias sobre isso. Bem, sobre o fracasso, o próprio povo brasileiro já foi doutrinado a isso. Qualquer coisa que você disser que vai fazer, vai aparecer alguém dizendo que não vai dar certo, que isso é ilusão, que você está perdendo tempo. E essa carga negativa é a realidade de muitas famílias que nem sequer têm união. E sobre a ideologia do homem de sucesso, é aquele modelinho de que ele é casado, ele tem seus filhos, ele tem um emprego bom, ele é um homem devoto a Deus. E é isso que vomitam pra gente como... Fala. Quando alguém é fracassado, é porque não casou, não tem filhos. Não, isso é uma perspectiva que está a vender, mesmo aqui, né? Ele está falando uma perspectiva do que seria um homem fracassado, né? Então ele diz o seguinte, que muitos até dizem que quem não é fracassado é aquele que não casou, que não tem um emprego, que está numa realidade, que está seguindo seus sonhos. Acontece muito aqui em Moçambique e é exatamente isso. Principalmente, eu acho que é uma coisa que é mais cobrada nas mulheres, né? Mulheres é que sofrem mais esse peso do fracasso em relação aos homens. Porque uma mulher, quando passa 25, sem um filho, desespero, socorro, o que eu vou fazer da minha vida? Então isso acontece muito, quando uma mulher se divorcia, quem mais sofre é ela. Porque dificilmente a mulher fica com a casa, fica com os filhos, até pode ficar com os filhos, mas se vai receber pensão alimentícia é raro. Percebem? Então quer dizer que aqui o fracasso pesa mais para o lado feminino do que para o lado masculino, porque eu sou livre, eu posso sair e fazer das minhas, pelo contrário, até minha família vai me apoiar em alguns casos, não é isso? É verdade. Inclusive, vamos lá, por exemplo, falar no caso de viúvas. Há vezes em que a viúva, depois que o marido morre, mesmo que tenham filhos, a viúva é expulsa de casa e os familiares tomam posse
tomam o poder dos bens do falecido. Então, estás a ver? É uma forma também de fracasso. Quer dizer que ela ficou tantos anos com o marido e no final das contas é expulsa da própria casa. Sim. Então, isso também é uma forma de fracasso. Mas vamos continuar aqui para podermos ver mais perspectivas. Sinônimo de felicidade. E um homem solteiro, sem filhos, ou uma mulher também é encalhada, é fracassada. Se você ganha dinheiro de uma forma diferente da maioria que é assalariada, você é visto como um vagabundo. E a única coisa que a sociedade... Isso é muito. Eu posso explicar por experiência própria, né? Não ter um emprego fixo é ser vagabundo. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Por mais que seja um emprego que você receba muito pouco, não interessa. Você tem que acordar às 7 da manhã e voltar às 18, 20 horas. Nesse caso serão 6 ou 7 da noite aqui em Moçambique. Se você não faz isso, mas seja lixeiro, seja coveiro, não interessa. Você tem que ter um trabalho que sai de manhã e volta de tarde. Então, se existe um trabalho que você faz que as pessoas não entendem, meu amigo, você é um fracassado, é um vagabundo, dorme até às 10. Eu lembro que... Chamam de Moluene. É uma danhoca, como dizem. Tem uma expressão que usam, geralmente quando aparece uma cobra na zona ou na casa de alguém, tem sempre aquele senhor que está disponível para poder matar a cobra. Então esse é um vagabundo. Pessoal, esse senhor só serve para matar cobras. É uma expressão que usa para dizer que ele não faz absolutamente nada. Então, é uma coisa que eu lembro até uma vez que nós estávamos a alugar numa casa, nós vivemos de aluguel, até podemos colocar esse tema para um outro vídeo, se vocês quiserem. E tinha um velho ali que acordava às 4 da manhã. Eu não acordava essa hora eu estava a editar vídeos, porque eu tenho um outro canal que faço, acho que algumas pessoas vão reconhecer a minha voz. Eu tenho um outro canal no YouTube. Então, nesse canal eu faço uns vídeos e eu ficava até tarde a editar. Então, dormia às 4. Quando ele estava a acordar, eu estava a dormir. E ele não entendia isso. Ele queria que eu acordasse às 4 para varrer o quintal da casa dele. Vocês sabem, aqui em Moçambique é muito comum os quintais não serem concretados, né? É areia, né? Então, as pessoas varem com um ancinho, que é aquela vassoura para a terra, varrer as folhas que caíam das árvores, etc. Então, ele ficava furioso. Como assim você não acorda às 4 horas? Se eu acordo às 4, eu durmo cedo. Então, durma cedo. Ele não entendia que eu não tinha a possibilidade de dormir cedo, porque eu tinha que fazer aquela atividade. Eu estava grávida. E a minha gravidez já estava nos últimos dias, né? Então, eu não conseguia fazer, tipo, tirar água, limpar a casa de banho, varrer o quintal. Então, as minhas tarefas passavam para ele. Só que ele não cumpria o horário que aquele senhor decretou. 4, 5 por aí. Então, ele acordava 9, deixa eu ver, por aí, porque ele dormia mesmo ao amanhecer. Então, ele só conseguia acordar 9. E esse horário para ele já não pode fazer nada dessas coisas. Exatamente isso. Então acabava sendo uma coisa estranha, porque é uma rotina que eles não percebiam. E até hoje as pessoas não percebem realmente como isso funciona. Quando vê a falar numa tela, a conversar aqui, parecemos malucos. Mas enfim, com o tempo as pessoas vão percebendo. Vamos continuar aqui. Faz te fuder e te prejudicar mais. O Brasil não é como o que você vê nos filmes americanos, onde os jovens completam 18 anos, já conseguem sair da casa dos pais, eles já conseguem construir a vida. Aqui, com 18 anos, você mal consegue um emprego, estuda, faz um monte de curso que na maioria das vezes não serve pra nada, e o poder de compra aqui é muito fraco. Ter um meio lote vazio ou um sobradinho virou luxo. E o Brasil já foi programado ao fracasso, para as pessoas ficarem na miséria. Por exemplo, você sai na rua, você vê lá noias, mendigos, vagabundos deitados na rua, e se você usar aquele ponto que eles ficam ali para montar uma barraquinha de cachorro-quente ou de espetinho, adivinha quem será taxado de criminoso e tocado pela polícia? Aqui não existe auxílio, ajuda e apoio para o trabalhador. E a CLT é um câncer, ela só atrapalha a economia e o mercado. Eu já fiz vídeos. Mas eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui. Não achas? Acho que é a mesma coisa, que acontece aqui. Porque há muitos moçambicanos dormem nas ruas, muitas crianças jovens não têm emprego, e geralmente o emprego que tem aqui é conta própria. Ou agora moçambicano é muito criativo. É muito criativo mesmo. Arranja sempre qualquer coisa para fazer, mas com certeza nunca é suficiente para suprir as necessidades dos moçambicanos. Nunca é suficiente. Porque o salário geralmente nunca é suficiente só para você comprar a cesta básica. Só a cesta básica você não consegue comprar. E a maioria dos moçambicanos jovens vivem de aluguel, renda, não é? E então, isso acontece aqui, também acontece. Sim, só para continuar aqui. Também nós temos que perceber que essa é uma visão dele, né? Porque, por exemplo, ele falou da CLT, que é uma política, é uma lei de trabalho que existe no Brasil chamada CLT, que até podemos trazer aqui para discutir e fazer um paralelo, como sempre, com Moçambique.
Então, ele acha que CLT não é uma coisa boa, existem pessoas que vão achar que é bom. Então, nós temos que ver em que perspectiva a pessoa está a ver. Lembra-se daquilo que eu te falei de esquerda e direita? Então, esquerda e direita. As pessoas de esquerda são mais a favor da CLT, a de direita não. Então, tens que olhar por esse lado. Então, sempre quando conversas com brasileiros, tem que perceber qual é o lado que ele está a pender. Infelizmente é assim. Me corrijam se eu estiver errado, por favor. Explicando sobre isso. Outro exemplo, aqui no Brasil tem o Ministério da Cultura, onde eles lavam dinheiro com Claudinha Leite, Ivete Sangalo, Luan Santana, entre outros, do Bostanejo e do funk, e os músicos de bairro, de vila, que são pobres, que estão começando agora a ingressar na carreira, não tem apoio nenhum, cara. Aí são taxados de fracassados. Outra coisa que eu tenho que comentar aqui é o seguinte: você tá com 30 anos, você não tem a sua casa ainda, ou se você mora com seus pais, se você não tem isso e aquilo, não fique se culpando e se crucificando por isso. Nunca se compare com ninguém. Cada ser humano é um universo. Na vida a gente tem caminhos diferentes, tudo influencia. A sua família, a cidade onde você cresceu, a educação que você teve, as oportunidades. E o que uma pessoa tem ou não, não importa, não interessa. Você tem que viver a sua vida, ver a sua realidade e conquistar as coisas por você. Se você é um cara trabalhador, guerreiro, por mais humilde que seja, você vai ter as suas coisinhas. Pra mim, o cara fracassado é aquele que não luta por nada. Gostei dessa perspectiva. Sim, mas enfim, não nos critiquem que nós vamos olhar na visão dele o que ele está a falar aqui, mas é uma coisa que acontece muito. Agora, a geração de agora está a sair muito tarde da casa dos pais, e as mulheres, aqui também está a acontecer esse fenômeno de terem muito tarde, não, tarde entre aspas, né? Mais velhas, né? Os filhos, antes era mais cedo, 22, 23, 19 anos, a miúda já estava grávida, agora já não acontece isso. As pessoas esperam mais tempo, os jovens já não são cobrados. Aquele tempo, praticamente, quando você completava 18, era um chute na bunda, valeu. Agora não, agora já existe mais paciência por parte dos pais, também há muitos mimos, né? É verdade, e não só... Eu sempre falo o micro. Não só, os nossos pais estão muito preocupados com o nosso futuro. Eu ouvi a minha mãe dizer que ela não queria que nós passássemos pelo que ela passou. Estás a ver? Então, sim, ela não teve oportunidade de ir à escola, então ela queria que nós tivéssemos essa oportunidade de ir à escola. Então, ela não tinha escolha. Nós temos escolha de ir à escola, nós temos escolha de trabalhar, coisas que ela não teve. Então ela trabalha duro para que os filhos possam trabalhar menos duro possível. Então é essa perspectiva, é isso que faz com que as mulheres não queiram ter filhos cedo, os homens não queiram ter filhos. Claro que há um e outro que faz malandrices e por aí. E mulheres agora até, por mais que brinquem, sei lá, mas sempre usam métodos, sim, esses métodos que previnem gravidezes, por aí vai. E evitam o máximo, adiam o máximo para fazerem filhos. Eu tenho uma prima minha que ela disse que ela não tem filhos, ela é mais velha que eu, não tem filhos. Ela diz que ela não quer ir ao lar agora. Eu perguntei por quê. E ela diz que é porque ela quer sofrer pouco. Ela já tem na mente dela de que ir ao lar é um sofrimento. Com certeza ela vai sofrer, ou com certeza ela vai abrir mão de alguma coisa na vida dela. Então ela está a tentar adiar o máximo possível de ter um relacionamento ou casar-se. Ela está a tentar adiar o máximo possível. Ela sabe que isso vai acontecer, mas ela diz: quanto menos tempo possível, melhor para ela. É isso que ela disse. É um pensamento mais ou menos assim. É o mesmo pensamento que muitas mulheres têm agora. É o pensamento que muitas mulheres têm. Não sei se está certo ou não. Mas depende de cada um, né? Cada um tem os planos para a sua vida, então é isso. Prefere ficar aí bebendo, usando droga, que tem oportunidade, joga tudo fora, que não dá valor a nada. Mas se você é um cara guerreiro, trabalhador, cara, não se culpe por isso daqui ser uma desgraça, não. E bens materiais nenhum define você. Você não é as roupas que você veste e o carro que você dirige. Eu não estou dizendo que você tem que ter uma vida miserável, mas luxo e vaidade destrói você. O efeito da podridão social é o seguinte: se você não tem carro do ano, se você não tem coisa de luxo, você é um fracassado, você é um João Ninguém. E isso é algo perigoso que entra na sua mente e te joga mais para baixo ainda. É por isso que tem muita gente endividada, às vezes com depressão. E uma coisa que eu acho bem absurda, que as pessoas que ficam julgando as outras de fracassadas são as mais fracassadas que existem. Por exemplo, o famoso pobre metido a rico, que vive lascado, endividado para viver de aparência, com um carrinho, com uma moto. Tem mulheres também que não tem nada, cara, e acham que o mundo gira em torno delas, que elas vão ter um príncipe encantado, isso e aquilo, e acabam te esculambando, esculachando, às vezes falam com você com má vontade. Mas isso é o que acontece aqui também. É o que acontece aqui. Tanto homens e tanto mulheres gostam de viver de aparências. Gostam de viver de aparências, gostam de aparentar
uma vida social que não tem tanto que há jovens que andam de carros muito de última geração, sendo que vivem em casa dos pais ou vivem de renda, em casas, sei lá, estás a ver? Acontece muito mulheres, acontece muito de mulheres aparentarem ser uma coisa enquanto não, vivem uma realidade totalmente diferente. Eu não sei, eu acho que depende de cada um, daquilo que a pessoa ambiciona, não, mas também na vida. Sim, porque esse mundo de aparências é um mundo que é um círculo. A partir do momento que você entra, você tenta manter aquele status ali, acaba se enrolando, e no final das contas você não fez nada. É geralmente assim. É assim como acontece. Não, mas também tem essa questão, por exemplo, falando um pouco, puxando para esse lado aqui em Moçambique, existe aquela cobrança, eu acho que até existe aí desse lado, em relação à família do pai e da mãe, né? Por exemplo, no teu caso, tua família esperava talvez um príncipe encantado, alguém que viesse do Marines, enquanto... Então existe essa cobrança aí. E você nota às vezes que, pá, aqui eu estou, mas aqui a malta não está feliz. Porque provavelmente achavam que... podia ter alguém melhor, podia ter alguém mais preparado, etc. Do lado dela também existe uma cobrança de que você teve o pretendente X e Y e acabou escolhendo uma opção que vai te fazer sofrer ainda mais. Então existe essa questão muito séria. As famílias moçambicanas se intrometem muito na vida dos casais. Isso acontece muito. Tem pessoas que se separam porque porque a família do tal marido expulsou a mulher dele, que ele gosta, nós dois estamos num relacionamento numa boa, de repente aparece alguém da minha família e chega a expulsar ela, sai daqui, porque nós achamos que você não é a melhor opção para o nosso filho. Isso acontece. Ainda acontece muito. Acontece muito isso. É uma realidade que aqui acontece muito. Então aqui, por isso que eu digo que as mulheres aqui ainda sofrem muito nessa questão, porque são muito desvalorizadas, percebem? Quando não tem uma família de mente aberta, pessoas que já estão um pouco... Às vezes a tradição aprisiona, não podemos negar isso. A tradição serve como limitação em muitos casos em Moçambique. Então nós temos que ter em conta isso, não podemos ser hipócritas de não negar isso, percebem? Tenho certeza que muitos já passaram por isso. Aí depois que elas veem que o mundo não é um conto de fadas, elas terminam com os piores caras. Às vezes até com os assalariados, que elas desprezavam tanto. Conforme eu havia dito, a sociedade te aliena pra te jogar na bosta. Quantos caras que não vão se endividar pra ter um carro, uma moto, pra agradar essas minas, pra ser descolado em baladas, não é? E os caras acabam mais na bosta ainda. Sempre tem também aquele cara que vem te taxar de fracassado porque você não é casado e que você não tem filho. Aí você olha pra vida do sujeito, ele passa o mês todo apurado, trabalha num emprego que ele detesta, às vezes briga o dia inteiro com a esposa e ainda quer pagar uma de feliz. E mesmo que você seja um cara que conquistou as coisas, você vive bem, você está em paz consigo mesmo, para os idiotas você vai ser taxado de fracassado, como se você fosse obrigado a ser mais um tonto que tem que dizer que quem manda em casa é a esposa das coisas que você comprou, que você conquistou, e como se fosse um motivo de orgulho, não é? Tem que dizer aonde você vai, tem que ficar aguentando papinho de ciúme, essa porcaria toda, cara. Às vezes só de você ajudar e querer ensinar alguma coisa, você já é taxado de fracassado. Vai falar de lei ou sobre os regimes de bens no casamento, que não tem nada que favorece o homem, você já é visto como frustrado. Então eu quero que se foda essa ideologia. E essa parte aqui de nada que favorece o homem. Lá do outro lado, no Brasil, a lei, né, tem várias leis que favorecem as mulheres, e muitos falam isso, tem essa política de que as mulheres são mais favorecidas pela lei brasileira, enquanto aqui desse lado é o contrário, né? As mulheres, pela lei da tradição, não são tão favorecidas como vocês acham. A mulher é que geralmente sai várias vezes a perder. Ela é que tem que, na maior parte dos casos, sair de casa. Para a questão de divisões de bens, ela tem que ir aos tribunais. E os tribunais daqui são muito demorados. E se ela não tiver recursos para poder recorrer, ela não consegue atingir os seus objetivos. Enquanto aí desse lado os homens se acham muito cobrados, porque tem lei Maria da Penha, tem que pagar pensão, tem que, se engravidou alguém, tem que pagar por mês. Aqui não. Aqui se a mulher engravida de alguém que não vai pagar a pensão, por mais que tenha dinheiro, não vai pagar a pensão, literalmente. Percebem? Vai à justiça, você vai levar anos e anos a tentar reivindicar alguma coisa na justiça, sem contar corrupção, sem contar vários fatores que vão fazer a mulher desistir muito antes de chegar ao seu resultado. Percebem? Então eu acho que é um ganho, é uma coisa positiva daí do Brasil, que as mulheres tenham tanta força ao reivindicar os seus direitos, né? Muitos podem até criticar, porque as mulheres, e sempre pessoas que abusam dessa lei, não podemos negar. Da mesma forma que existem pessoas aqui em Moçambique, homens que abusam do fato de não haver justiça para as mulheres. Então,
É 50-50 em todos os lados, percebem? Então é mais ou menos isso. Do fracasso, eu vivo da minha maneira. Como dizia o Zygmunt Bauman, cada ser humano é um universo. Eu detestava quando eu trabalhava de CLT, eu nunca tive esse idealismo de arrumar um emprego e ficar até aposentar. Sobre essa ideologia do fracasso, eu lembro quando eu comprei a minha primeira guitarra, meu pai já começou a criticar que isso era perca de tempo, que isso e aquilo, mas se não fosse aquela guitarra, eu não teria feito a minha faculdade e não teria comprado o meu primeiro carro. A receita do sucesso é a simplicidade. Sobre o fracasso, nunca escute um fracassado. O cara que fala pra você não fazer uma faculdade e ele nunca pisou os pés em uma, ou se fez, ficou lá de zoada, não levou a sério, não consegue exercer a profissão, e o que ele quer é que você se foda também. O cara que fala que ganhar dinheiro na internet, ou com marketing digital, ou com a área da tecnologia é coisa de vagabundo, mas no fundo ele gostaria, cara, de não ter que acordar cedo pra bater cartão. O que mais temos no Brasil são idiotas falando mal de tecnologia. Tem idiotas que não sabem nada de investimento, então se você está falando sobre ações, fundos, por exemplo, entre outros, bitcoins, eles vão querer dizer que isso é idiotice, que isso é picaretagem, que é esquema. Sim, mas aqui é uma coisa, por exemplo, essa questão de tecnologia. Em Moçambique existem muitos picaretas. Essa é a verdade, não vamos negar. Pirâmides financeiras. Não estou a negar que existem pessoas que ganham de forma legítima, mas geralmente as pessoas que ganham em Moçambique com o digital são pessoas que não fazem barulho. Percebe? São pessoas que não vendem cursos, estão ali a trabalhar de boas, usam conteúdo de fora para poder ganhar. Mas aquelas que estão a fazer barulho em Moçambique, é porque eu tenho um treinamento que vai te fazer ganhar 10 milhões em 3 dias, etc. São picaretas. E aqui existem muitos. E não vamos negar, existe muito desprezo quando aqueles que trabalham com conteúdos online. Existe muito desprezo mesmo. Sendo que em países como o Brasil, me corrijam se eu estiver errado, televisões como, por exemplo, que fala de Cazé TV, está aí a fazer pau a pau com a Globo. Estão aqui, lado a lado, com a Globo. Então quer dizer que aqueles que estão a ignorar o online estão a ficar para trás. Quem vai continuar com essa filosofia de que não estar com o seu comércio digitalmente, não ter uma presença digital, porque simplesmente acredita que o passado, e aqui existe muito essa questão da televisão, a televisão ainda tem muita força. Então, vende-se isso de que a internet é coisa de vagabundo, porque quem está na internet são pessoas que não estudaram, são pessoas que não têm rumo na vida, são pessoas que vivem de copiar os outros. Quando, pelo contrário, são pessoas inteligentes que estão na internet e usam da internet para poder chegar a lugares melhores. De pirâmide. Então nunca escute um idiota, porque senão você cai num balde cheio de caranguejo. E essa ideologia que o cara que mora com os pais é fracassado, ou a mulher também, isso é idiotice, são pessoas invejosas. Se você se dá bem com seus pais, não tem mal nenhum. O que não pode é ser um sanguessuga. E depois, sabe, olha amor, aqui as pessoas que, por exemplo, falo das mulheres, né? O homem até ver com a mãe está de boas, pode ficar com a mãe ou o pai, os pais, não é fracasso, né? Em determinados casos. Mas quando é a mulher, nem são os próprios pais a cobrarem. Não são os pais a cobrarem, são os tios que dizem, a nossa filha não tem lar, nós queremos netos. Parece que a obrigação da mulher é ter filhos. É isso que acontece. Ou estou a mentir? Não. Não existe essa pressão? Existe essa pressão por parte da sociedade. Fala um pouco. Por parte da sociedade, existe essa pressão por parte dos familiares. Pessoas com quem você convive muito são esses que geralmente cobram. E olha, aqui, se você tem dinheiro, tem muito dinheiro, mas não tem mulher, não tem filhos, tem demônios. Quando você está nos 30, 40 e não tem filhos, é mulher, tem demônios. Quando... É sempre demônios. Tipo, as pessoas sempre dizem que não é normal. E sempre é culpa da mulher quando o casal não tem filhos. Exatamente, quando o casal não tem filhos, sempre a culpa é da mulher. Geralmente as mulheres aqui não são favorecidas. Mesmo em caso de violência doméstica mesmo, existe alguém que chega e aponta a culpa na mulher. No caso, a mulher levou porrada, mas há de aparecer alguém a dizer que você é culpado. Porque você não respeita teu marido, porque não sei o que. É uma cena. E é uma sociedade extremamente machista. Se você ajuda, você apoia eles, isso é bonito, cara, é família. Nesse tempo que você está com seus pais, que você não precisa pagar aluguel, você pode juntar mais dinheiro pra tocar sua vida mais pra frente, comprar um apartamento, um terreno e construindo. Lembrei de uma coisa. Quando você... Um casal, geralmente, quando o homem tem hábito de ajudar em tarefas domésticas em casa, dizem que esse homem entrou na garrafa. Geralmente, aqui não é normal um homem ajudar em tarefas de casa. As tarefas domésticas,
num casal não é normal. É o que dizem, né? Que, porque essa mulher tomou chá, chamam de chá de calcinha, assim, tipo, porque essa mulher deu chá de calcinha ao marido, não é normal. Como é que um homem pode acordar cedo, sei lá, fazer uma forma de fracasso. É uma forma de fracasso, assim. Quando você casa e você, com tua mulher, toma uma decisão, amor, temos que nos ajudar nisto. Na sociedade isso não é bem visto. Por quê? Porque o homem é aquele que acorda de manhã, vai trabalhar. E a mulher fica em casa e faz as tarefas de casa. E quando os dois vão trabalhar, porque isso acontece muito agora, porque a vida está difícil, então todo mundo tem que sair. Sai, vai para trabalhar. Vai trabalhar. Ainda assim, a mulher tem a obrigação de voltar e fazer as tarefas de casa, porque se o homem faz as tarefas de casa, não é normal. A culpa esse homem aí está endemoniado. Essa mulher foi buscar espíritos para trabalharem com esse homem. Mais ou menos essas coisas aí. É uma forma de fracasso também. É uma forma de fracasso. Tem que usar a cabeça. Bem no começo do vídeo eu já meti a real que a mente do povo é fracassada. E se as pessoas se ajudassem, se apoiassem igual elas fazem com famosas celebridades, ficaria mais fácil. Mas na prática não é assim que funciona. Quem é pobre quer que outro pobre se foda, não é? O pior inimigo do pobre é o outro pobre. Vocês têm que tomar até cuidado com a amizade de vocês, pois tem pessoas que são pulam atrás de vida. E a última coisa aqui pra encerrar esse vídeo é o seguinte: nunca fique julgando, apontando o dedo pra ninguém como fracassado, isso e aquilo. Apenas viva a sua vida, se foque em você. Cada ser humano é um universo. Nesse país aqui estamos todos no mesmo barco. E sucesso e fracasso são ideologias, conforme o ponto de vista das pessoas. Se você, por exemplo, é um cara que trabalha, chega em casa, não gosta de sair muito, prefere jogar um game, ou ficar vendo umas séries, ou de passar o tempo com seus pais, para a maioria das mulheres você é um cara fracassado, um cara frustrado. A maioria delas vai preferir um cara que é baladeiro, que curte a night, que paga chopp, que banca, que faz isso e aquilo. Então, o cara, sim, ele é visto como um cara de sucesso socialmente. Então são bem ideologias. E se você vai na ideia das pessoas, você acaba trocando a sua paz por desgraça, para querer ganhar tanto a aprovação dos outros, não é? Com esse papo de não ser um fracassado. Então, foda-se todo mundo. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. É isso, interessante. A perspectiva de fracasso é bem semelhante à perspectiva de fracasso aqui em Moçambique. Só que aqui em Moçambique há muito mais pessoas envolvidas da família. A família cobra muito, principalmente em termos de gravidez, mulher, etc. Trabalho, exatamente, sim, existe muito essa cobrança que há dentro das famílias moçambicanas. Então a pessoa se sente sufocada e acaba submetendo a situações que... Olha lá, lembrei de uma situação. Quando você, quando a mulher está grávida ou, por exemplo, quer casar-se ou quer ir viver com o marido, a primeira pergunta que fazem na família da mulher é se o homem trabalha. Ok, não sei se é lógico, porque vai ser necessário sustentar, mas se você diz que não, porque ele faz um negócio, porque ele vende isto... É vagabundo. Já era, essa pessoa já tem um xixi muito grande, porque eles não acreditam que isso vai ser suficiente para sustentar uma família, mais ou menos isso, sim. Eles não entendem essa ideia. Nós os dois combinamos que vamos trabalhar, nós os dois, para poder sustentar a casa. Nós os dois vamos trabalhar, vamos se ajudar, tarefas, tudo, nós vamos dividir por dois. Para quê? Para que o nosso relacionamento seja saudável. Mas as pessoas lá fora não acreditam. Não pensam assim. É assim mesmo, não pensam assim. Estás a ver? Então é muito complicado. Lá na família, tanto na família da mulher, tanto na família do homem, fracasso como é que eu vou dizer? Depende, porque fracasso tinha que ser algo intelectual, algo individual. Eu tenho que me considerar fracassada quando os meus objetivos não foram concluídos. Agora, se eu só trabalho, não tenho filhos, não tenho lar e a vida e a vida que eu levo me faz feliz, então eu não sou fracassada.
Então é isso, Não sou temos um fracassada. tempo limitado aqui. Nós gravamos em 10 minutos, então o aplicativo aí já está a reclamar. Então é isso. O que vocês acharam do vídeo, coloquem nos comentários. Desculpa te interromper, da próxima vamos ter mais tempo. Tá bom. É isso. Então escolham o tema, coloquem perguntas aí abaixo para que nós possamos responder. Somos os amantes do Brasil. Quem sabe um dia estaremos aí nessa terra maravilhosa. E não levem nada a peito, é a perspectiva moçambicana do sucesso brasileiro. Até o próximo.